Fala, povo de Deus. Estamos dando início agora a mais uma live abençoada. Cara, vamos lá. Eu quero convidar agora ele, que está, se eu não me engano, em Natal, mas ele vai falar tudo sobre ele também e vai trazer diversas dicas para mim e para você. Deu tempo suficiente para você compartilhar. Então, Carvalho, Zenilda, compartilha, chama a galera, clica no aviãozinho e vai chamando todo mundo. Jeane também vai fazendo a mesma coisa. Clica no coraçãozinho e no aviãozinho para chamar todo mundo, tá? A Daliane também. Vamos lá, meu povo. Vamos chamar essa galera para poder... Um abraço, Belchior Silva. Você é um cara especial demais pra gente. José de Arimateia também. Vamos chamar essa galera para poder participar com a gente e aprender mais. Muita satisfação. Eu estou recebendo diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. Se não for, ele vai me corrigir aqui. Meu querido Ari Barreto de Oliveira. Tudo bem, meu irmão? É um prazer, uma satisfação da Escola Bíblica Memorável te receber. E agora falando sobre gamificação, tá? Você que... Deixa eu só organizar aqui a minha câmera. Está se especializando nesse... Já é especialista, na verdade, né? Tá... Enfim, fala um pouco de ti. Muito prazer. É uma satisfação aqui te receber. Bom dia. Pai, Senhor Pastor João Paulo, a todos que estão aqui, um bom dia. E é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui para ajudar a contribuir de alguma forma com essa obra tão bonita que é a Escola Bíblica, nessa área que eu gosto bastante. Eu sou aqui de Natal, correto, acertou, sou de Natal, da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus aqui em Natal mesmo, na congregação de Candelária. Então, graças a Deus, sou professor já há alguns anos, eu creio que já deve ter uns quase 10 anos que eu estou como professor das classes de jovens, juvenis e jovens, aqui ajudando e trabalhando nessa área também. Legal. Você falou bom dia. Na verdade, é bom dia ou bom dia? Boa pergunta. Pra gente aqui é bom dia. Não tem pra onde correr. De vez em quando eu participo de algumas lives com a turma aí do Rio Grande do Norte, inclusive, né? De Apodi, do Mossoró e tal. E a turma sempre brinca, né? Que por exemplo, tem uma live da abolição. Eu acho que é em Mossoró. E Ceará em peso tá lá. Toda noite, 9 horas, tá uma turma grande participando dessa live. E aí, na live, quem apresenta lá é o Edinaldo, né? Que é um cara muito decente, que é o líder de jovens lá da congregação. E aí, ele tem que mudar o sotaque dele. Ele não pode estar falando bom dia, tia. Não, tem que ser dia, tia. Porque Ceará em peso tá por lá. Cara, mas vamos lá, vamos. Dito isso, assuntos aleatórios. Então, você dá aula secular e também dá aula na escola bíblica. E a gente, como professor, precisa se reinventar em um tempo que a gente tem vivido, né? Todo mundo extremamente atualizado, todo mundo consciente do que está acontecendo e o professor precisa se reinventar, né, cara? Se reinventar. Eu costumo dizer que aquela tradicional sala de aula de professor na frente falando, olhando para os alunos cadeira atrás de cadeira, só ouvindo e talvez, entre aspas, recepcionando as informações, já era, né? Eu acho que a gente precisa se reinventar. Não é simplesmente ficar utilizando a gamificação todos os dias, todas as horas, mas é uma opção. A sala de aula invertida é uma opção. Enfim, outras estratégias, ferramentas, recursos didáticos que nós precisamos utilizar. Cara, a gente pode começar de duas maneiras. Primeiro, você pode fazer uma introdução, se você tiver preparado alguma coisa, ou então eu já te pergunto, o que é, macho, gamificação? João Paulo, vamos lá. Então, você falou algumas coisas muito interessantes, eu vou responder a sua pergunta, mas eu começo falando sobre a importância do professor no EBD. Tem um detalhe, eu sou realmente professor na vida secular, no Instituto Federal, sou professor de informática, então tecnologias eu vivo e sempre estou avaliando melhores tecnologias para a sala de aula.
é tema de estudo meu, então no meu mestrado deu também, desculpa aí. Então é tema de estudo meu, eu também gosto muito de estudar essa área de ensino, essa área de como a gente fazer melhor pelos alunos. E aí tem um detalhe, a gente vai estar competindo, e aí quando eu falo a gente, nós, corpo de professores, a gente dá uma aula por... Depois liga, né? Rapaz, estão me ligando aqui. Resolveram ligar para o nosso querido Ari justamente agora. Vai estar competindo. Justamente nesse momento. Estão me ouvindo, né? Aí a gente está pronto, agora voltou. Com professores que são professores do dia a dia. Por que isso? Por que eu estou falando disso? Porque normalmente nossos alunos, e aí eu estou falando de alunos jovens, mas de alunos adultos também, eles têm aula no dia a dia com excelentes professores. Não somente na universidade ou na escola, mas pelo YouTube. No YouTube, hoje a gente tem aqueles apresentadores de YouTube que sabem como falar, tem uma equipe por trás, e a gente chega no domingo, vai dar a nossa aula na EBD, e a gente tem que ali tentar fazer algo interessante, porque a gente pode até pensar que não, mas são coisas diferentes, mas nosso aluno vê isso, né? Ele vê, a aula não é a mesma coisa, às vezes eu prefiro pela internet, ou não está muito motivador, eu não vou para a aula. Então a gamificação, ela entra nisso aí como uma técnica para engajar as pessoas. Uma técnica, rapaz, tão doido para falar comigo aqui. Mas é uma técnica para engajar as pessoas, engajar os participantes, os nossos alunos da EBD, para que eles se sintam motivados a participar da nossa EBD, a estar em aula, a estar querendo aprender mais. Então, são muitas técnicas envolvidas aí. Show de bola, cara. A nova, por assim dizer, né? Algumas pessoas não gostam muito disso, mas a nova escola bíblica, ela precisa, de fato, trazer algo novo. Você fez um paralelo aí bem interessante e atual, a gente não pode fugir disso. Os youtubers, os apresentadores, aqueles que estão preparados com a linguagem dos jovens, dominam de fato, influenciam de fato. E você falou outra coisa interessante, muitas pessoas não sabem, mas a maioria desses youtubers, eles têm toda uma estrutura por trás. Pessoas orientando, roteiro sendo escrito, pontos de equilíbrio para que eles possam falar na hora certa, enfim. Se nós, como professores, não nos atualizarmos, fica difícil engajar. Fica complicado envolver os nossos alunos. O pastor Marcos Tuller, ele escreve que a gente não consegue motivar os nossos alunos, mas nós podemos estimular, nós podemos envolver, nós podemos, de alguma forma, engajar, criar um ambiente, um cenário para que eles possam desejar estar em aula. Porque, assim, uma coisa é você estar na sala de aula, outra coisa é você estar na aula. Isso é um desafio grande, atrair essa atenção. E aí é onde entra a gamificação, que eu já tenho falado, mas, honestamente, precisamos aprender mais sobre gamificação. E aí pensei com uma boa indicação, por sinal, uma super indicação, para você conversar com a gente sobre isso, sobre gamificação. Perfeito, pastor. Então, olha só, todo mundo aqui que está assistindo essa live já participou de algo gamificado, tá? Apesar de ser uma coisa nova, a gamificação tem 2010 que se começou a falar na ciência, mas desde os primórdios da humanidade, a gente já sempre gostou de coisas gamificadas. Gamificado vem do termo gamification em inglês, então a gente fala gamificação para não falar gamificação em português, fica estranho. Mas até pode. A gente vê todas essas nomenclaturas no dia a dia aí. Então, a gamificação é a gente utilizar partes de jogos em ambientes que não são de jogos, em ambientes sérios, que é, no caso, a nossa EBD. A gente não vai transformar a EBD num jogo, todo mundo ali
puxa, faz uma brincadeira e faz uma grande brincadeira. Isso talvez sirva com as crianças, com alguns públicos, vão achar muito legal, vai ser um momento de descontração. Mas o que a gente quer aqui é aulas para todas as faixas de idade, onde eu use alguns princípios que vão ajudar a gente. Né? E como eu disse, até na Bíblia a gente tem vários exemplos de coisas gamificadas que foram feitas ali e as pessoas entenderam bem o que era o propósito daquilo ali, engajou as pessoas graças a coisas gamificadas, que eu poderia dar alguns exemplos aqui. Então, no dia a dia, o que a gente pode ver no dia a dia que vocês usam? Então, por exemplo, alguém aqui que está assistindo já compartilhou alguma coisa, alguma imagem no seu Instagram para concorrer num sorteio, né? Então, estão me ligando, deve ser alguma coisa da operadora aqui que estão me ligando. Qualquer coisa eu saio da live, boto no modo avião e volto, tá? Se continuar aqui. Tá então, bom, você que sabe. Mas vamos tentar continuar. Então, a gamificação, nesse caso aqui, que eu estava falando, né? Ela acontece em muitas coisas. A gente compartilha alguma coisa no nosso Instagram para ganhar um sorteio. Então, se inscreve no canal. A gente conseguiu o que o canal queria lá, né? Que era conseguir mais seguidores. E a gente está concorrendo de graça, sem pagar nada pela rifa, a um prêmio qualquer. Então, as pessoas ficam empolgadas com isso. Milha do cartão de crédito. Você já ia comprar mesmo, só que você está usando o cartão de crédito. E aí você vai ganhar algumas milhas que você pode trocar por algum produto ou uma viagem depois. Né? Então, aquele de colocar... Então, opa. Foi o meu ou foi o teu? Não sei, ouviu o seu travando aí. Não sei se o pessoal me ouviu, vou repetir. Então, funcionário do mês colado na parede do quadro. Isso é gamificação. Eu estou motivando um funcionário e os outros também que estão olhando, estão dizendo, caramba, eu quero estar ali. Eu vou trabalhar melhor porque eu quero estar ali, né? E várias outras coisas. Então, até uma barrinha de progresso, quando você está respondendo uma pesquisa grande, que ela mostra lá, você já respondeu 30%, e você já olha e já diz, tem um fim. E isso é técnica de gamificação também, tá? Porque a gente, todo jogo, você também tem a porcentagem do jogo, o quanto você já andou daquilo ali, tá certo? Então, basicamente, para a gente falar, e eu vou entrar nos exemplos bíblicos aqui para ajudar os irmãos que estão assistindo a gente, é um assunto muito longo, tá? Para vocês terem ideia, eu tive contato com isso em 2018, 2017, tá? Na universidade, onde a gente falava sobre técnica de gamificação para software, tá? Então, eu sou analista de sistemas, a gente estava estudando engenharia de software e eu tive contato com isso. E por ser professor na EBD, a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Então, olha só, primeiro, a gente tem que entender que jogos e essa coisa de jogos é para todos os públicos, 70% dos jogos, dos programas que são baixados na loja de celular ou de computador, é jogo. Então, as pessoas têm uma tendênciazinha a querer se divertir em alguma coisa, achar alguma coisa interessante. Né? Então, a gente poderia falar aqui sobre todos os benefícios que isso tem, e que não estou falando de um grande jogador, mas às vezes para você desopilar um pouco, né? Para a gente treinar algumas características nossas, de trabalho em equipe, de criatividade, de lógica da gente, de fixação de conteúdo. Né? Então, eu estava dando aula na EBD sobre Josué. Então eu trouxe todo o mapa de Israel representado, e nas batalhas lá, teve algumas batalhas interessantes de Josué contra a cidade de Ai, por exemplo. Então eu fiz todo o esquema dos bonequinhos se mexendo, indo e ele dando a volta e entrando e vindo. O pessoal puxou eles para para o campo aberto, para poder pegar eles por trás e fazer. Então, toda a estratégia de Josué, isso, os alunos, nesse momento, ficam ali totalmente atentos para ver, rapaz, que coisa interessante, porque eu mudei o estilo e trouxe algo mais lúdico para eles, né? Então, a gente consegue ter um engajamento maior. Deixa eu dar outro exemplo de engajamento. Imagina só que vocês estão assistindo aí, que talvez sejam professores da EBD, coloquem uma Bíblia, aí você pega uma Bíblia dessa premium, né? Vamos pegar uma Bíblia arqueológica, ou uma Bíblia dessas que são mais R$100 e tantos. Aí você pega, eu falei arqueológica porque eu adoro a minha, eu comprei, passei na loja dos evangélicos, tava uma promoção lá, comprei,
e é fantástica. E aí você bota ela grandona, toda cheia de mapas, cheia de coisa ali, e aí você coloca ela exposta na igreja e diz: quem ganhar mais pontos durante esse trimestre vai levar essa Bíblia. Como é que você ganha pontos? Vindo para EBD. Quem vier para EBD já vai ganhar metade dos pontos. E depois, no final, a gente vai fazer uma prova. Posso te garantir que vai ter daqueles que já vão mirar o olho na Bíblia e vou dizer: eu quero. Eu vou vir. Se é só vir para EBD que eu já ganho metade dos pontos, então eu vou vir. Não perde uma. E ainda vai rolar uma competiçãozinha. Aqueles irmãos ainda vai olhar para o outro e vai dizer: eita, pensei que você ia faltar hoje. Mas já tá vindo para pegar a Bíblia. Então, eles vão gerar uma competiçãozinha amigável, não tem nada errado nisso, né? Eles vão estar ali empolgados, vão fazer a participação da EBD, vão estar ali conosco e vão estar atentos, porque eles sabem que no final vai ter algumas perguntas sobre aquele assunto. Aí você diz, talvez a motivação deles seja para ganhar a Bíblia, mas nesse trajeto, nesse caminho, eles vão se motivar e vão aprender e vão amar o assunto. Então, talvez muitos ali digam: ai, gostei desse assunto, estudei tanto que agora eu estou amando estudar isso daqui, né? E a motivação humana, ela pode ser intrínseca ou extrínseca, né? E a gente estuda isso, como eu disse, dá pano para as mangas para a gente estudar esse assunto, tem bastante coisa. Então, a gente pode ter uma motivação que eu já estou motivado para ir para a EBD e quero ir, mas eu posso começar com a motivação externa, eu vou por algum motivo, eu vou ali e eu vou me apaixonando nesse caminho. Então vamos lá, Ari. O Ari falou aqui pra gente, estou recebendo o Ari Barreto, ele é de Natal, professor de EBD, também professor no Instituto Federal, né? Isso. IFRN, lá em Natal. E a gente está conversando sobre gamificação. Gamificação para que você possa utilizar em sala de aula. Claro que aqui é um bate-papo, é uma conversa, a gente não está se aprofundando tanto, mas ele já trouxe lições maravilhosas aqui. Por exemplo, ele falou, coisa que talvez a gente não soubesse, que quando você vai no McDonald's, você vê a fotozinha lá do funcionário do mês. Sabe o que é aquilo, gente? Sei não, pastor. Gamificação. Cara, não tem nada mais motivador para aqueles funcionários ter a sua foto lá estampada. Quando você vai fazer uma compra, você pode comprar à vista, você pode comprar no cartão. Geralmente, a gente não gosta de comprar à vista, no dinheiro, no cash, em espécie, porque a gente vai vendo o dinheiro e ir-se embora. A gente geralmente costuma comprar no cartão. Só que o supermercado, o posto de combustível, a loja, faz um negócio interessante com a gente. Além de você comprar no cartão, vai gerar milhas para você gastar, utilizar de alguma outra maneira, ou volta uma parte desse valor para você. Sabe o que é isso? Gamificação. E aí ele citou algum exemplo que ele trouxe em sala de aula, falando da batalha lá de Josué, Ai e tal, aquela história toda. Quando os alunos se empolgam, e ele citou um outro exemplo que talvez você possa utilizar em sala de aula, tá? Que é premiar os seus alunos. Alguém pode perguntar, e isso eu escuto constantemente, tá certo? Isso eu escuto constantemente, pastor, mas a motivação dele é outra. A motivação dele não é o evangelho. Eu escuto muito, e aí escuto muito mesmo, há 10 anos. Não preciso utilizar mais nada além da Bíblia na escola bíblica. A motivação já é a Bíblia. Eu concordo contigo que o ponto principal é se fazer Jesus Cristo conhecido no evangelho através das Sagradas Escrituras. Mas como bem explicou aqui o nosso querido Ari Barreto de Oliveira, às vezes as pessoas nem sabem o que é que ela quer. Vão ali para ganhar um sorteio. Mas como o conteúdo é tão interessante, a palavra de Deus é tão transformadora, e você, professor e professora, se preparou tão bem espiritualmente, teologicamente, biblicamente, didaticamente, que acaba por ganhar o seu aluno. Ele foi atraído pelo prêmio, pelo sorteio, mas ele foi atraído mas foi ganho pelo seu conteúdo e pelo Espírito Santo de Deus. Cara, eu uso e aconselho usar. E aí o Ari trouxe esse exemplo assim fantástico pra gente. Pode começar a utilizar. Acabou a pandemia? Já tem EBD presencial? Então começa a criar o teu plano de aula, o teu plano de estudo. Fala, meu querido Ali. Olha só quem chegou por aí. O mestre Marcos Tedesco, um camarada que eu admiro pra caramba. Tenho o prazer
Tenho o prazer de conversar com ele constantemente, quase que todos os dias. Tenho esse livro aqui que eu estou devorando, o livro dele. Inclusive, vai entrar para a minha comunidade memorável algumas lições aqui. Você que faz parte da minha mentoria, né, da comunidade memorável, vai ter aula sobre esse livro do pastor Marco Tedesco. Cadê esse aqui? Ó? Princípios fundamentais para líderes e educadores cristãos. E o Marcos Tedesco vai estar falando sobre dislexia na nossa semana de reflexões bíblicas no dia 6 de agosto. É uma semana inteira recebendo gente top demais para falar para você, professor e professora de escola bíblica. Fala, Ari. Vou deixar tu falar um pouquinho também. Não, tranquilo. Perfeita a sua colocação, porque eu até lembrei de Jesus. Jesus, e ele dizia, claro, ele sabia que muita gente que estava ali ao redor da multidão era por causa da comida, era por causa do que vinha ali, fazer multiplicação de pães e peixes. Estava ali muita gente que foi para comer. Jesus, ele não poderia fazer um filtro e dizer, não, vocês vão-se embora, vou ficar aqui só com quem quer aprender realmente. Mas não, ele mesmo sabendo disso, ele permitia e talvez fosse por perto dos vilarejos ali para passar, porque ele sabia que no meio iria algum gaiato que estava querendo ali só comida, mas no final saía alimentado no seu espírito, né? Então ele saía, ele crescia e ele entendia a verdade através daquele momento em que ele foi, às vezes, não estava totalmente motivado, ele não entendeu realmente o que era aquele momento e acabou indo. Eu acho que é o que acontece na EBD, né? É algo tão lindo, importante para o crente, para o cristão, né? Crescer, aprender mais da Bíblia, mas às vezes a gente não entendeu isso ainda. Às vezes tem alguém que não entendeu isso daí. E aí, para falar sobre gamificação, fizeram uma pergunta aí. E quem não tem domínio sobre a tecnologia? Perfeito. Gamificação, a minha... Vem para a comunidade memorável, que lá a gente vai tratar muito sobre isso. Pronto. A gamificação, ela e aí a minha área de software, eu incluo em software. Eu consigo fazer programas onde eu coloco o pessoal lá dentro, já tem muitos sites prontos. A gente usa mesmo algumas ferramentas, eu coloco os alunos lá, eles vêm em progresso, guardo o próprio Google Sala de Aula, tem várias ferramentas, mas quem não tem domínio sobre a tecnologia também consegue aplicar muitas dessas técnicas, se não quase todas, porque são técnicas do dia a dia, né? São técnicas que eu vou motivá-los, essa que eu disse do exemplo da Bíblia, né? Que você vai oferecer uma Bíblia e no último dia você vai fazer um teste. Acabou. Então, essa é uma motivação que as pessoas podem olhar, ver e você consegue fazer sem ter um domínio de tecnologia, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pastor, para começar a fazer algo gamificado é entender primeiro para que eu quero, né? A gente faz isso com o objetivo de melhorar, de ter mais engajamento. Aí diz, não, eu quero ter mais alunos na minha EBD. É o mais comum, mais frequente, o pessoal dizendo que o meu objetivo é ter mais alunos, ou que os alunos vão para a aula. Na verdade, se a gente for atrás, na verdade, eu preciso de uma motivação para que os alunos queiram estar na aula. Muitos já sabem que existe a EBD, né? A gente no culto avisa, e aí culto presencial, né? A gente avisa, manda mensagem, conto com você na EBD, eles já sabem. Então, o problema não é eles irem. O problema, muitas vezes, é porque eles não sabem, não estão motivados para ir, né? Eles não se sentem empolgados para ir, para estar ali participando. Então, motivação dessas pessoas. Então, uma vez a gente definiu, viu qual era o objetivo que eu queria aplicar a essa gamificação, aí eu vou conhecer os meus jogadores, meu público. Então, para um público idoso, para um público adulto e para um público infantil, são técnicas diferentes que a gente utiliza, né? Para fazer com que tudo fique claro para eles, né? Então, a gente conheceu, viu o que eles gostam de fazer. Se são idosos, esses idosos têm WhatsApp? Eles têm, dá para fazer um grupo com eles para a gente motivar e estar conversando ali sobre assuntos da EBD? Então, geralmente, o pessoal gosta bastante. Então, você cria um grupo e fica mandando versículos ali, vixe, eles ficam felizes demais, porque é um repositório de mensagens daquelas de bom dia para eles mandarem para o grupo da família. Então, fica ali, eles estão empolgados e estão motivados, e chega no domingo e diz, nosso encontro agora é no domingo, na EBD. E aí estão todos motivados, porque já teve durante a semana essa conversa, né? Para um público adulto,
no mercado de trabalho, talvez um grupo a mais eles fiquem preocupados, eles já estejam ali meio ansiosos, porque uma coisa a mais para eu me preocupar, estão querendo aqui fazer com que eu participe mais. Aí a gente já tem outras estratégias, essa da Bíblia, da premiação, né, de fazer equipes. Então, já são técnicas diferentes. Tem, para quem queira saber, e aí, como eu disse, dá para a gente estudar, e aí no futuro a gente vai ver mais algumas técnicas aí. Existem frameworks, ou seja, quem estudou muito sobre isso, falou sobre toda a característica do ser humano e como a gente se motiva para fazer as coisas. Então, cada uma das técnicazinhas de coisas positivas e negativas, tá? Tem até comportamentos negativos também, tá? Que a gente tem que ter cuidado ao utilizar isso. Foi o exemplo que eu disse de Jesus, né? Ali Jesus ele fez porque ele era Jesus. E aí ele fazia o milagre ali, tinha muita gente e ele estava dominando e ele sabia como motivar as pessoas e as palavras que ele falava. E aí a gente tem Paulo pregando até de madrugada e gente caía, dormia na janela e caía ali. Então, pessoas que conseguiram. E aí, imagina só, Paulo ele deveria ter uma oratória e uma forma de manter muito bem essas pessoas, porque todos ficaram madrugada dentro, ouvindo ali. Então, as pessoas tinham uma motivação intrínseca pelo evangelho muito grande. E ele tinha uma forma de falar e de agir ali que deveria ser bem atrativa para os que estavam ali, né? Por melhor que fosse, talvez outros não conseguissem ficar tanto tempo falando sobre o mesmo assunto que você gostaria, né? Então, a técnica correta. Quando a gente fala de gamificação, eu já vou indicar aqui para o pessoal, as 3 coisas mais famosas são pontuação, recompensa e ranking. Então, esse é o clássico, mas dá para fazer muito mais coisas, até porque isso cansa. Se você, a vida todinha, botou lá ranking dos melhores alunos, e aí tá lá, aquele cara que acabou de chegar, aí ele olha e vê lá o ranking e diz, vixe, 10 mil pontos, eu ganhei quantos pontos hoje? 10. Ele, vixe, meu Deus, vou demorar a atingir esse cara. Não. E aí pode acontecer uma desmotivação devido a essa técnica. A gente tem que variar a técnica, tem que usar coisas diferentes. Recompensa, que eu já disse, né? Então a gente vai ganhando. A gente fez uma técnica aqui de leitura bíblica anual com jovens. Tá? Então, o que a gente fazia? A gente colocou eles num grupo e eles iam ali dizendo, eu li hoje isso, e a gente foi... Grupo do WhatsApp. Um grupo do WhatsApp. Então, a gente tinha lá 150 pessoas que estavam lendo diariamente. E aí, tudo ótimo. Quer uma técnica interessante para você fazer a juventude ler também? Um quebra-cabeça, ou algum brinquedo, ou alguma coisa que você faça, que um quebra-cabeça é muito bom, que é fácil de fazer, você faz com a tesoura mesmo ali, e consegue montar as peças, imprime, faz as linhas, joga as linhazinhas, tem uns formatos no Google, e aí você imprime e corta essas peças. Quem leu o primeiro mês da Bíblia ganha uma peça do quebra-cabeça. E aí você faz o seguinte, ainda dá a primeira peça para todo mundo. Já deu a primeira peça para todo mundo. O cara vai ficar olhando para aquela peça e vai ficar dizendo, rapaz, eu tô com uma peça aqui, eu vou ler esses outros para ganhar a segunda. E vê, ele diz, e agora? Que imagem vai formar? Olha a curiosidade que vai gerar na pessoa. Ele já fica naquela, né? Poxa, o que vai criar aqui? O que vai formar aqui? Aí deixa eu piorar. A característica negativa é quando a gente se sente pressionado a fazer alguma coisa. O melhor amigo dele vai lá e posta no Instagram. Olha minhas 3 peças ali. Aí ele vai olhar e vai dizer, eu não acredito não. E daqui a pouco o outro melhor amigo dele também já postou com 4 peças. E já leu ali 4 das 12 peças. Aí ele vai dizer, não, eu não acredito não, eu vou ter que ler. Eu não vou passar uma vergonha dessa. Todo mundo leu, menos eu. Né? Então a sensação de exclusão. Onde todo mundo fez e eu não fiz. Então é uma técnica de jogos também aplicada, né? Então, além de pontuação, recompensa e ranking, dá para fazer muita coisa, né? Pastor, as pessoas gostam de ser desafiadas. A gente vive num mundo de desafio, né? Seja num concurso, para os jovens, é o Enem, as provas que a gente faz, saber se a gente vai conseguir bater uma meta na empresa, tudo. Então a gente gosta, por mais que a gente fique aperreado, mas a gente tem uma meta, a gente fica aperreado. A gente faz gincana aqui na igreja e aí a gente coloca, a gente precisa de tanta doação. Aí alguém dá 1 quilo de feijão, uma irmã que está acostumada ali vai lá e dá uma roupa, dá ali uma coisa. Aí você coloca uma meta por departamento, faz os grupos e diz, tem que atingir isso daqui.
Aí tudo bem, aí o pessoal fica ali meio desconfortável, diz, rapaz, essa meta aqui. Aí você piora a situação, você bota o quadro colado na porta da igreja interna, né? Já dizendo, tal departamento já tem 50% da meta. Departamento de obreiros, 20%. Aí o copastor já olha e diz, meu Deus, que vergonha. Né? Aí já corre para participar também, vamos, pelo amor de Deus, que a gente vai ficar para trás, todo mundo vai bater as metas. Né? Então, o desafio faz parte da gamificação, faz parte da gente fazer algo interessante. Na EBD você pode fazer isso. Todo mundo tem a meta de um visitante no mês. E a gente vai botar a lista dos nomes e vai marcando ali. Você tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente expõe o perdedor, ele pode ficar triste e sumir. Pode gerar um efeito contrário. Então, aqui, o que a gente fez durante a pandemia? Eu estou falando bastante, mas você pode me interromper, tá, pastor? Massa, tá ótimo. Aqui durante a pandemia, a gente continuou a EBD. Na EBD de jovens, a gente tinha em torno de 10, 12 participantes, tá? Na sala de jovens, todo domingo. E aí variava um pouco, às vezes mais, menos, mas nessa faixa aí, às vezes bem menos. E aí a gente lançou a EBD online. A gente diz, eles estão em casa, antes não ia para a igreja, que talvez um vá com o pai, aí o pai não foi, aí talvez ele não acordou. Vamos fazer a EBD. E ainda mudamos o horário, botamos de tarde a EBD. E aí disse, agora quem disse que estava dormindo, não tem mais desculpa. É só não querer ir. E aí, aulas para 4 pessoas, 2 pessoas assistindo a aula. 2 professores e 2 alunos dentro. Então, piorou, a gente disse, tem coisa errada. Os mesmos professores, não mudou nada. A gente só transferiu para uma câmera e filmado. E aí a gente coçou a cabeça, e agora o que a gente faz? Fizemos um formulário após a aula, e a gente avisou. Disse, olha, depois que acabar a aula, a gente tem um formulário extremamente fácil, mas com perguntas que só responde quem assistiu a aula. E aí, a gente jogou o ranking dos 8 primeiros lugares. Isso fez com que a gente já chegou a ter 20 alunos, então na outra aula 19, 18, todos. Todo mundo ficou doido para participar, para ver se estava. Porque eles viram que todo mundo tirava 100 ou 90 nas questões, botava uma outra pergunta mais difícil, infiltrava ali. Isso motivava muito, porque eles se sentiam inteligentes, os jovens ficam motivados, eles dizem, acertei tudo, eu estou sabendo do assunto. E aí eles avisam para outros, vê o nome dele lá no ranking, aí eu aviso, tu tá a 30 pontos entrar no ranking, é um cara... Agora eu vou participar para preencher o formulário. E aí a gente tem esse engajamento, e não é um engajamento temporário, porque a gente já está no mês de julho, a gente começou logo na primeira semana, então a gente começou, acho que no final de março, a gente começou, aí teve esse momento de queda, a gente realinhou, e aí chegamos a esse resultado. A gente fez com vídeo, depois mudamos para ao vivo. Então, deu certo o vídeo durante um tempo, vídeo gravado, mas aí o pessoal dizia, depois eu vejo, eu assisto já. Aí foi acumulando, o cara já tinha 2 domingos para assistir, aí a gente, não, vamos fazer ao vivo, que aí ou assisto ou assisto. E aí gerava isso, eu não posso perder, porque tem a pontuação, eu tenho que responder o formulário. Porque a gente fazia umas pegadinhas, no meio da aula a gente soltava algumas coisas assim, né, alguma informação que não tinha na lição, e que era uma informação histórica importante, né, sobre Josué. Sabia que Josué estava isso aqui, falou, e jogava essa pergunta no formulário. O cara esperto estava respondendo por casa, ele ia no Google pesquisar a pergunta. E não achava com aquelas palavras, porque a gente já deixava ali bem enrolado. E aí o cara não acertava, caía na nossa pegadinha, não tinha para onde correr. Os alunos que participavam, que assistiam a aula, se davam melhor. E aí, olha só a empolgação, olha só como o pessoal gostou disso e manteve. A gente está com quase todos os nossos jovens, os que costumavam ir a EBD, participando aí. A gente tem 20 e poucos aí, às vezes 20, 19, 18, fica variando nessa faixa na EBD semanalmente. Alguns, sim, por motivo do formulário, mas deixa eu dizer a surpresa, já faz 3 domingos que a gente não tem formulário e mantém o público. Olha aí. Se no momento que foi a mudança de revista, né? Acabou a revista passada de Josué, e aí a gente começou outra e o pessoal, tudo bem, tô indo, tô gostando, e eles se mantiveram participando. Aquilo que a gente acabou de falar, né? Talvez foram atraídos pelo formulário, pelo desafio entre os seus colegas,
mas foram ganhos pela nova estrutura, pela nova roupagem, pela nova dinâmica, né? E é assim que funciona com os jovens. Cara, eu estou recebendo aqui Ari Barreto, de Oliveira, de Natal, uma cidade lindíssima que eu tive o prazer de conhecer com a minha família. Fizemos aí algumas cidades no Nordeste. Natal foi... Fiz a Praia do Norte, fiz as Praias do Sul, foi lindo demais, muito especial. E estamos falando sobre gamificação. Quero mandar um abraço todo especial para Glauber Menezes, que está nos acompanhando, pastor em Fortaleza. A Eneida, que sempre está com a gente aqui constantemente nas nossas lives, é professora de escola bíblica, inclusive. Ruth Adriele, Cícero Gelson, Eveli Santiago. Um abraço para toda essa galera que está com a gente, nos acompanhando. E tem uma turma aí falando com o pastor Ari também, né? Professor Ari, grande professor. O Yuri está falando isso, o Diniz está falando isso. Enfim, tem uma turma entrando aí. Vários alunos, né? Ari, me diz uma coisa, irmão. Se alguém chegar para mim e falar assim, pastor João Paulo Quintela, a Bíblia, na Bíblia eu não encontro gamificação. Jesus não usou isso. O que é que eu falo, macho? Me ajuda aí, me dá uma dica aí, qual é o que é que eu vou usar como resposta para esse pessoal? Vamos lá. Ezequiel 4, do 1 ao 3, Ezequiel estava recebendo a revelação ali, e Deus mandou ele fazer uma maquete da cidade, explicar para o povo, olha, como é que vai ser a dominação aí. E explicou, desenhou, porque o povo não acreditava, simplesmente ele fez a maquete ali. Em vários casos na Bíblia a gente vê gente fazendo a maquete ou fazendo algo que é uma representação, é algo mais lúdico, porque você ensina e mostra ali, ó, vai vir um bonequinho aqui, atacou aqui, e o pessoal entendeu direitinho. A gente tem Abacuque 2:2, o famoso episódio do outdoor, né? Escreva em grande... Isso daí é uma meta, é algo que estava escrito numa grande placa e todo mundo que passava, mesmo correndo, ia conseguir ver aquilo ali, ia lembrar daquilo ali, ia lembrar de fazer. E isso é o que a gente faz com gamificação, né? Gamificação a gente faz as pessoas lembrarem, estarem empolgadas e motivadas. Então, quando você faz um outdoor, não era um outdoor na época, mas você faz o que a gente hoje conhece como outdoor, com uma meta ou com algo que a gente tem que fazer, aquela meta te cobra. Aquilo ali, você olha para o papel, puxa, você passa ali e vê aquilo ali escrito e diz, tenho que fazer, né? Então, até hoje, na ciência, a gente tem, quando você tem que fazer metas, você tem que fazer metas SMART. Eu fiz um curso da Empretec, aí eles ensinaram sobre empreendedorismo, aí ele diz meta SMART. Meta SMART é uma meta que é quantificável, é algo valorável para você, diz um bocado de coisa, diz, e anote. Então, quando você entra na empresa, aí tem lá, nós teremos até 2022 a maior empresa de distribuição de equipamentos eletrônicos do Rio Grande do Norte. E aí, quando todo dia, ele chega para trabalhar aqui, olha a meta, ele diz, eita, o que eu estou fazendo em prol dessa meta? Tenho que abrir... Aí vamos correr, né? E aí se empolga para isso. E na Bíblia a gente vê esses exemplos, a gente vê vários exemplos de coisas que foram feitas para motivar. Não precisava, não era necessário, mas houve uma interferência para fazer algo mais lúdico, algo para as pessoas entenderem. As parábolas de Jesus, é coisa mais lúdica do que isso, né? Então ele ensinava, mostrava, dava um exemplo ali, as pessoas, agora eu entendi, né? Esse monte de exemplo que a gente dá. Então, e aí eu acho interessante, a gente já está com um tempo bem... Estamos já chegando no final, né, da live, mas uma coisa interessante dos jogos que a gente aplica no ensino é a questão da narrativa. Eu vou dar um exemplo de um joguinho, por exemplo, Mario. Mario, um jogo clássico de videogames, e desde a década de 70 que ele está aí, o pessoal já deve ter visto alguma coisa, é um bonequinho que ele é encanador, tem um irmão dele e ele tem que salvar uma princesa, que é o Luigi, né? E ele tem que salvar uma princesa. E aí você sai por várias fases para achar a princesa. Você tem uma meta. Você tá lá no final. É achar a princesa, que tá lá na última fase, derrotar o chefão lá e pegar a princesa. E aí, se fosse simplesmente um jogo que começasse um boneco e o boneco tinha que sair batendo até chegar ao final, talvez não gerasse tanta empolgação, tanto engajamento como ter uma história. Você sabe um enredo, né? Um enredo daquilo ali. Então a gente pode, nas nossas aulas, sempre criar um enredo,
sobre o que a gente está vendo é muito importante. Isso em sala de aula, eu faço isso tanto na minha aula secular, como na aula teológica na igreja, de contextualizar para os alunos o que a gente está vendo. Então, toda nova aula, eu inicio a aula já contextualizando, mostrando, a gente está vendo isso daqui, e isso é muito importante por tal assunto, por tal motivo. Hoje a gente vai estudar sobre o capítulo 3 de Efésios, e aí a gente está vendo tal assunto, mas olha só, dentro do que a gente está. E aí o aluno entende, é importante eu entender isso, porque a gente vai entender o todo aqui, e aí a gente consegue motivar os nossos alunos no enredo, né? E aí você pode fazer isso de várias formas, na EBD também, né? Colocando uma história onde isso para os mais jovens é até mais interessante, mas nada impede de se fazer para os mais velhos. Coloca lá um quadro onde tem um mapinha e vocês, de acordo com a pontuação, ou de acordo com o conhecimento que vocês já têm, vocês vão pontuando lá. Ou de ofertas, se for o caso, alguém deseja fazer para algum propósito especial, né? Para contribuir para um missionário. O missionário precisa de um carro, precisa de R$4.000. Aí a gente vai colocando as barrinhas, enchendo, e aí todo mundo chega e vê aquilo ali no desenho, entende o que é e o que está querendo se alcançar. Esse enredo, explicar o assunto e deixar bem claro o que a gente está falando, isso ajuda demais ao aluno, motiva. Porque você olha, bate o olho, já lembra e diz, eu quero que essa historinha que começou aqui termine. Eu quero início e fim. Eu quero o início do projeto de conseguir recursos para o missionário e quero ver ele recebendo e feliz e olhar, ver o vídeo dele dirigindo o carro lá na missão e as pessoas ficam empolgadas com isso. Propósito, né, cara? Todo mundo gosta de uma boa história, mas também gosta de chegar ao fim, né? É aquela história que eu costumo falar, que um alpinista, a gente imagina que o desafio dele, o propósito dele, o objetivo dele é o quê? Chegar lá em cima. Só que não é. Na verdade, ele quer viver a experiência de subir. Porque se alguém chegar para esse alpinista e falar, cara, eu vou te pagar um helicóptero para te levar lá para cima, vai resolver? Ele vai dizer, não, meu irmão. Eu quero escalar. Eu quero experimentar essa viagem. A minha satisfação não está simplesmente no topo ou chegar lá em cima. Eu quero viver isso. Da mesma forma, é o aluno, por assim dizer, ele quer viver a experiência de ir construindo ou de ir entendendo essas histórias que a gente lança em sala de aula em formato de gamificação, né? Que não são jogos propriamente ditos, mas regras de jogos em um espaço de não jogo. Você utilizou o termo um espaço sério, né? Com regras de jogos em espaços sérios. Manda um abraço para o Edinaldo, aquele que toda noite fala de e ti. Ele entrou na live agora. Um abraço, Edinaldo, lá da Abolição 4 em Mossoró. Edileuza também está por aí. Uma galera entrando e compartilhando com a gente. Maria Clara também. Pastor, seguinte, chegamos na reta final, temos 5 minutos aí da nossa live. Eu queria reforçar o convite que eu já fiz para ti. Essa live aqui vai ficar disponível aqui no Instagram para todos os professores que nos acompanham. Vale, meu Deus, vai descarregar meu celular. E na segunda-feira, essa live vai estar no nosso canal no YouTube também, certo? Eu vou dar esse tempo, porque até amanhã vai ficar aqui no Instagram. Quando for no final de semana, eu faço uma ediçãozinha e jogo lá para o nosso canal no YouTube. Porém, eu te convido, pastor, a falar sobre gamificação para um grupo restrito que faz parte... Um grupo restrito que faz parte da nossa comunidade memorável, né? Você que faz parte da nossa comunidade memorável sabe como é que funciona. É um grupo fechado, onde a gente entrega muito conteúdo para professor e professora de escola bíblica, de artigos, e-books, vídeos, enfim, é uma comunidade onde tem, por exemplo, hoje nós estamos montando como você montar uma aula memorável e está dando várias dicas de como você montar essa aula. Então eu queria te convidar, eu já falei, já montei a estrutura para um vídeo sobre ferramentas que engajam, que ajudam no engajamento dos alunos. E vou falar sobre sala de aula invertida, sobre gamificação, sobre outros pontos. Porém, o tempo é pouco.
e eu queria te convidar para falar só sobre gamificação, e aí eu levo para essa turma como um complemento. E também já faço o desafio aqui para o Clauber Maia falar também, gravar um vídeo aí, pode ser comigo no StreamYard, no StreamYard, para falar sobre sala de aula invertida. Clauber Maia e você falando sobre gamificação, e eu jogo para essa turma da Comunidade Memorável, que é um grupo fechado. Claro, pensa, não precisa responder agora, a gente sabe que, enfim, conta conosco. Tem muita coisa aí. Conta conosco. Cara, olha, temos 5 minutos, como eu te falei, eu já vou te agradecer, foi um prazer te conhecer. Um abraço forte aqui da turma de Fortaleza, no estado do Ceará. Escola Bíblica Memorável está com as portas abertas, se tivesse porta. E sempre que possível, cara, a gente vai batendo um papo. Eu realmente me empolgo quando eu vejo homens e mulheres envolvidos na pedagogia cristã, envolvidos não só na pedagogia cristã, tá? Na pedagogia como um todo, dispostos a transformar vidas através da educação cristã, mas também lá na sala de aula secular, em vários lugares. Então, fico feliz por ter te conhecido. Clauber Maia foi quem me indicou você. Fiquei, de fato, satisfeito com o seu conteúdo e já faço esse convite, tá? De coração, forte abraço. Fica na paz de Cristo. Olha, pode fazer a sua conclusão, o seu encerramento. Se tiver curso, se tiver material, pode anunciar. Mas eu já me despeço agradecendo de coração. A família Escola Bíblica Memorável te recepciona com muita alegria e já deixa as portas abertas. Volta sempre que puder. Amém. Pastor, muito obrigado pela oportunidade aqui. É muito bom ajudar e passar esse conteúdo para frente, né? O que a gente sabe, o que Deus nos deu, a gente passar para que abençoe outros também. Então é uma honra, um prazer ajudar. Conte conosco para o que precisar, desde já aviso. Os que estão vendo aqui também, quem queira mandar alguma mensagem, perguntar algo, tá? Estou sempre aberto e não estou dando não, né? É um propósito nosso para a gente ajudar, para a gente sempre que puder fazer algo pelo reino, a gente faz, porque o que a gente crê, né? O que a gente realmente entende que é o correto, que é o bom, que Deus colocou no nosso coração, a gente passa com todo amor para frente. Então, conte conosco. A gamificação é uma técnica muito boa, muito interessante quando bem utilizada, né? E aí cabe a gente estudar para entender as possibilidades e colocar. Então, é mais uma ferramenta em sala de aula que a gente pode usar de um grão de areia a usar uma praia inteira para colocar aí e aprender mais e fazer a necessidade dos nossos alunos, né? Depende da necessidade. Então, tem muita coisa para fazer. Eu tinha falado para vocês aqui, vou terminar mostrando uma imagem aqui, só para os curiosos que queiram ver aí, ó. É esse cara aqui, ó, The Octalysis Group. Ele tem essa imagem, e aí quando vocês começarem a estudar, que vocês acharem isso daqui, vocês vão ver, isso é sobre a motivação. Eu fiz meu quadro aqui traduzindo as principais coisas, que aí a gente tem certeza que teremos tempo para fazer algum treinamento e algo para mais professores aí, onde a gente vai conversar mais, pode conversar mais sobre cada um desses pontos e falar, olha, significado. Então, trazer coisas que tragam significado, que tragam, que a pessoa se sinta bem fazendo aquilo ali. Ou tem aqueles que têm um perfil de coletor de moedas, que tá ali colecionando coisas e dizendo, olha, foi o exemplo que eu dei da leitura bíblica em grupo, né? E aí você dá uma pecinha do quebra-cabeça a cada livro da Bíblia que eu vou lendo e a pessoa vai se empolgando. Tem outros que não vão gostar disso, mas vão gostar de outras técnicas. É a gente estudar, aprender com o nosso público para deixar algo motivador, né? Deixar interessante para os nossos alunos. Mas muito obrigado mais uma vez, pastor. Deus te abençoe e conte conosco. Abraço, meu querido. Fica na paz de Cristo. Deus abençoe você e toda a sua família, tá, cara? Abraço de verdade. Amém.